Saudações a todos. Hoje estamos aqui com a finalidade de gravar mais uma videoaula e o tema de hoje é o Egito Antigo. Para entendermos a composição desse império, que é considerado um dos maiores impérios da antiguidade, nós temos que entender a origem e a importância da agricultura e principalmente do Rio Nilo. No período em que nós tivemos a formação, a constituição do Império Egípcio, o rio Nilo passou a ser utilizado em larga escala com a finalidade de cultivar os seus alimentos, fazendo com que aqueles nomarcas, né, digamos assim, que eram os chefes dos nomos, como eram chamados, as províncias, fez com que eles se fixassem em um determinado local. E a partir daí nós tivemos a formação do Alto Egito e do Baixo Egito. E a formação dessa geografia possibilitou que o rei Menes unificasse o império. Então, a partir da ação do rei, nós tivemos a ideia de que o primeiro imperador, que passou a ser chamado de Faraó, a ideia de que ele passou a exercer um poder ali naquela região e passou a dominar outros povos também. E nascia, a partir da ação de Menes, por volta de 3100 a.C., surgia assim uma das maiores civilizações do mundo antigo, através da unificação do Alto e Baixo Império. E a capital passou a ser Mênfis, que hoje é Cairo. E a periodização, os períodos que nós podemos utilizar, empregar para estudar o Egito, ela é dividida em três fases: o Antigo Império, Médio Império e também o Novo Império. No primeiro, o Antigo Império, a principal característica é que grandes obras públicas foram construídas. E o exemplo clássico e o símbolo maior do Egito é que nesse primeiro período foram construídas as pirâmides, né? As três maiores pirâmides que existem no Egito, que é Quéops, Quéfren e Miquerinos. No Médio Império, o período em que os egípcios eles organizaram a expansão territorial em direção ao sul. Conquistaram a Núbia, que era uma região muito rica, diga-se de passagem, em minérios e também, diga-se de passagem, em ouro. E os Hicsos atravessaram o deserto e invadiram o Egito. Então, e permaneceram lá por cerca de 170 anos. Então, o Médio Império foi o período em que os egípcios foram dominados pelos Hicsos, que é um povo que, de uma certa maneira, contribuiu para a característica guerreira dos egípcios, uma vez que os Hicsos ensinaram os egípcios o que deveriam adotar, quais práticas deveriam adotar no campo de batalha. E para encerrar, o novo império, e que se iniciou com a expulsão dos Hicsos. E o faraó do novo império organizou um poderoso exército e esse exército promoveu a expansão territorial destinada à região sul, né, principalmente. E a composição social desse Egito, é importante a gente ressaltar que essa composição social era muito rígida, muito estratificada. E era uma sociedade pautada em princípios religiosos, como nós vamos abordar daqui a pouco. No topo dessa pirâmide social estava o faraó, que era considerado o próprio Deus, né? E o faraó, quando ele assumiu o poder, ele começava a coordenar a construção de pirâmides. Por que é importante nós falarmos das pirâmides? Porque as pirâmides eram consideradas aquilo de mais importante que o faraó iria realizar em sua vida, que seria também a passagem para a outra vida. Eram túmulos que serviam para o faraó. E quanto maior a pirâmide, mais poder significava que o faraó exercia. Só para os companheiros terem ideia, a pirâmide de Quéops ela tem 146 metros, que é o equivalente a um prédio de 48 andares. Né? Então o faraó ele tinha essa preocupação
E após a sua morte, ele passava pelo processo de mumificação e depois ele era colocado lá dentro da pirâmide, juntamente com ouro, prata, objetos preciosos de maneira geral, porque acreditava-se que isso facilitaria para a sua passagem à outra vida. E como o faraó ele era considerado um deus, ele era dono de tudo do Egito. Então ele recebia, através de impostos, muitas riquezas, inclusive aquilo que os camponeses cultivavam, que nós vamos abordar daqui a pouco, e que gerava uma desigualdade social muito grande no Egito. Então, o faraó, de maneira geral, ele era o líder supremo, responsável por tudo que acontecia no Egito. Ele que coordenava as obras públicas, coordenava a questão do cultivo dos alimentos, a construção das pirâmides, de uma maneira geral. E nós tínhamos também a questão dos funcionários que auxiliavam o faraó. Um dos mais importantes era o vizir. O vizir ele era a principal autoridade no Egito depois do faraó. Ele que auxiliava o faraó na tomada de decisões relevantes para o Egito. E também entre essas camadas sociais que eram superiores lá no Egito, nós podemos falar também dos escribas. Escribas eram aqueles que dominavam a arte de ler e escrever. Então, os escribas, por dominar tal arte, eles controlavam a contagem da população, a arrecadação de impostos, eles organizavam a colheita, eles auxiliavam o faraó de maneira direta na própria administração do Egito. Também tínhamos os sacerdotes. Sacerdotes eram aqueles responsáveis por celebrar os cultos religiosos aos deuses, porque os egípcios eles eram politeístas. Eles ajudavam o faraó em tudo que se referia à religião propriamente dita. Também tínhamos os artesãos egípcios, né, que eram carpinteiros, ferreiros, né, joalheiros, que tem uma profissão, tinha uma profissão muito respeitada até mesmo no Egito Antigo, pela sua tradição histórica. E outra camada social importante desse período, que tinha uma certa prosperidade, eram os comerciantes, né? Que se desenvolveu através da compra e venda de mercadorias, que também agiu de uma maneira importante porque promoveu a ligação do Egito com outros povos. E também nós tínhamos outra função de prestígio, eram os militares, que lutavam em troca, na maioria das vezes, em troca de terras e saques que também eram realizados a partir da guerra. Mas a função dos militares era, sobretudo, manter a proteção do Egito, fazer com que o faraó e toda a sua família tivessem uma proteção com relação às invasões estrangeiras. E na base da pirâmide estavam os camponeses, também conhecidos como felás. Eles trabalhavam no campo, cultivavam os alimentos, levavam uma vida muito sofrida, muito difícil, e parte do que ele produzia, do que ele cultivava, ele era obrigado a entregar como forma de pagamento de imposto ao faraó. Repito, era dono de tudo, inclusive das terras que os camponeses trabalhavam. E na base da pirâmide estavam os escravos. Escravos esses que eram obtidos por intermédio da guerra. E é importante ressaltar que quando o exército egípcio dominava um território, eles pegavam aqueles prisioneiros e levavam como escravos. E com relação, como eu falei agora há pouco, à religião egípcia, nós podemos afirmar que eles eram politeístas. O que significa isso? Eles cultuavam vários deuses. Entre os mais conhecidos estava Osíris, que é o deus da vida após a morte, e organizava a passagem do faraó para outra vida, né? Então, essas questões eram importantes, que também explica o porquê da mumificação,
que é simplesmente a preservação do corpo do faraó, que era considerado uma necessidade para a passagem dele para uma outra vida. E a escrita egípcia, é muito importante a gente falar também, que era o hieróglifo. Utilizava-se uma espécie de papiro, né, o papel da época, e ali eles faziam seus registros a respeito do que estava acontecendo. Os textos oficiais, os textos sagrados, né, eles eram, primeiro, também gravados em pedras ou utilizavam-se o papiro. Né? É, então, essas são as características principais da civilização egípcia e que influenciou o calendário que nós utilizamos, influenciou a questão do conhecimento da medicina, porque uma vez que os sacerdotes abriam o corpo do faraó, eles passavam a analisar como funcionava o organismo humano. Nós tivemos observações astronômicas que os egípcios também realizavam. Então, com esse conhecimento egípcio, acabou atravessando o tempo, atravessando a história e foi importante para que nós tivéssemos uma grandeza, né, na composição da união de conhecimentos. Também vamos abordar em nossas avaliações, principalmente no sexto ano, a questão dos hebreus. O povo hebreu tem como principal fonte para se estudar a origem do povo hebreu, encontra-se na Bíblia, principalmente nos 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, conhecido também como Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E a Bíblia relata como foi o surgimento do povo hebreu. Relata-se na Bíblia que Abraão recebeu um chamado divino e a partir dali ele saiu peregrinando e até a chamada Terra Prometida. E a partir daí formou-se o povo hebreu como nós conhecemos. E o importante ressaltar que foi a primeira civilização na Palestina que simplesmente adotava o que nós chamamos de monoteísmo, que é a crença em apenas um único Deus. Né? E os hebreus, quando eles chegaram à Terra Prometida, lá eles se estruturaram, né? Conseguiram vencer os inimigos, só que num determinado momento uma seca muito grande se abateu sobre os hebreus. E a partir daí eles foram obrigados a se dirigirem ao Egito. E lá eles acabaram se tornando escravos do povo egípcio. E como consta na Bíblia, principalmente no livro de Êxodo, Deus entregou a Moisés a missão de libertar o povo hebreu daquela escravização, daquela escravidão em que eles já estavam há muitos séculos sofrendo. E é interessante a gente ressaltar que a partir do momento em que Moisés coordenou a saída do povo hebreu do Egito até a terra prometida, fugindo dos soldados, nós tivemos o episódio do Mar Vermelho, que se abriu para que o povo hebreu pudesse passar. Nós tivemos também a entrega por parte de Deus dos 10 mandamentos, né, que é a base do mundo cristão. Tivemos a composição da religião cristã, como nós conhecemos hoje. Né? E é importante ressaltar que quando eles chegaram no período dos juízes, que nós conhecemos, das 12 tribos que se estabeleceram, né, o povo hebreu se reuniu e sentiu a necessidade de ter apenas um rei, unificar o povo hebreu. E a partir daí, Saul assumiu o cargo de rei dos hebreus. E Saul ele coordenava o exército, a expansão territorial, coordenava a arrecadação de impostos. E é interessante a gente ressaltar que nesse período nós tivemos também o surgimento de Davi.
Davi, a Bíblia fala que ele derrotou Golias, um gigante filisteu que amedrontava os hebreus, e então ele conseguiu fazer com que os hebreus exercessem uma determinada influência ali na região em que eles se encontravam. O interessante é que isso despertou a inveja e a ira de Saul, fazendo com que ele perseguisse Davi. E a Bíblia relata com muitos detalhes como foi essa perseguição, que no final acabou culminando com a morte do próprio Saul. Saul, após sua morte, é, outro rei assumiu, que no caso foi Davi, que exerceu um poder e controlou o povo hebreu e Israel de uma maneira muito contundente. E ali, após a morte depois de Davi, Salomão assumiu o trono e construiu o primeiro templo, o Templo de Jerusalém, né? Através da arrecadação de impostos e de um exército muito forte, ele conseguiu fazer com que a sua civilização, o povo hebreu, superasse todas as dificuldades e alcançasse uma condição de vida melhor. Nós vamos, em outra oportunidade, falar um pouco mais sobre o povo hebreu, mas vamos parar por aqui e tentar compreender com mais profundidade, em outra oportunidade, o que foi a importância, né, do povo hebreu para a civilização moderna, civilização contemporânea. E então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos à disposição. Vou deixar aqui no nosso vídeo o endereço do nosso blog. Os companheiros podem entrar, os nossos alunos, para estudar, se preparar ainda mais para as avaliações. Um grande abraço a todos. Estudem bastante. E aproveitem todo o tempo que tiverem para se prepararem para as avaliações desse segundo bimestre. Um grande abraço, saudações e até a próxima.